E eu quero começar contando um pouquinho, né, da história do método UED. Para isso, eu preciso me apresentar. Meu nome é Edna, eu sou enfermeira, professora de estágio e criadora do método UED, Urgência e Emergência Descomplicada. Tive uma passagem muito boa, né, por quase 10 anos, na região do norte do Brasil, né, no Pará, um abraço muito grande assim, para todo mundo de lá, que eu me espelho muito. E essas fotos aí me mostram realmente isso, mostra que eu comecei a minha vida profissional tentando fazer sempre o melhor, tentando modificar o que a gente via na literatura, que a gente via na teoria, não desmerecendo que a gente é importante ter uma base, mas quando a gente chega na vida real, as coisas acontecem de forma totalmente diferente, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em regiões com muito pouco recurso, trabalhar com pessoas guerreiras, pessoas que tiveram ser diferente, né? Saber trabalhar com pouco, mas não perdendo a dignidade do serviço, né? Então, eu agradeço do fundo do meu coração por esse processo que eu tive que passar, né? E hoje eu ajudo enfermeiros a atuarem na urgência e emergência com segurança e ainda ser disputado pelo mercado. Lógico, aquele enfermeiro que tem a segurança, que tem uma postura, que consegue agir em qualquer situação, ele não pode ficar desempregado. Ele não pode ficar sem a disputa realmente dos gestores. Todo mundo quer alguém na equipe que seja assim, né? Então, eu estou atuando, fazendo esse processo, e esse processo eu estou apaixonada, porque realmente é um processo onde eu vejo mudanças. Eu vejo que profissionais que começaram ali bem pequenininho, hoje têm toda uma segurança, conseguem trabalhar em qualquer área. Porque a urgência e emergência, te, ela tem esse poder de fazer com que você consiga trabalhar em qualquer área. Você vai trabalhar na maternidade, você precisa da urgência e emergência. Você vai trabalhar no home care, você precisa da urgência e emergência. De cabo a rabo ainda, né? Porque eu falo que o home care é onde você está sozinho, sem nada, sem equipamentos, e o que você vai fazer? Não é isso? E também tem o outro lado, que é a urgência e emergência está aí na sua casa, do seu lado. Você não tem como correr. Pode acontecer em qualquer momento uma situação de urgência. E aí é por isso, né, que eu idealizei e tenho trabalhado muito com isso para mostrar que as pessoas precisam conhecer a urgência e a emergência sem temor. Não só os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da saúde também, mas todas as outras pessoas precisam entender que você atuar na urgência e emergência é sim um diferencial, mas precisa ser simples, precisa ser não penoso, né? Eu tenho alunos que chegam para mim para fazer estágio comigo assim, morrendo de medo, não conseguem nem associar tanto a teoria com a prática por medo. E o medo paralisa as pessoas, né? E esse medo, às vezes, faz você saber, mas não conseguir atuar. Às vezes é um profissional que passa por dificuldade em casa. Quantas vezes, né, gente, a gente já passou por situações em casa onde a gente não conseguiu fazer, né? Então, eu quero falar para vocês que existe a urgência e a emergência em qualquer lugar, até nessa praia. Vou contar a história para vocês.
meados do final de 2020, né, quando começou a ter uma queda da pandemia, eu fui surpreendida com um pedido para a gente ir para a praia. Meu marido pediu, né? Ah, vamos para a praia, você está trabalhando tanto, trabalhando à frente do Covid, muita morte, né? Muito processo de confronto mesmo dos profissionais que abandonaram muitos abandonaram a área nesse momento, né? Então tivemos que ter contratações rápidas, pessoas tiveram que sair dos estágios até sem fazer os estágios, né? Para sair da faculdade sem fazer os estágios, para atuarem. Então foi um tumulto muito grande. E aí, me dei de presente, nossa, vamos para a praia. E aí, gente, chegando na praia, eu falo para vocês que a pessoa que trabalha com urgência e emergência, ela não consegue desligar. É o tempo todo ligado, né? É o teu radar ligado. E aí, eu fui tomar um banho de mar. Para quem não sabe, eu sou mineira e sou a típica mineira que vai na praia e molha só os pés, viu, gente? Tem esse problema. Então, nesse dia, não, nesse dia eu quis mergulhar mesmo. Eu falei, nossa, eu preciso mergulhar, eu preciso ir, né? Tirar, né, toda aquela impureza, estava pesada, parecia que eu tinha trabalhado, e realmente eu trabalhei muito nessa questão do Covid. E quando eu fui, né, tentar mergulhar, eu fiz aquele movimento assim, ai, vamos contemplar primeiro o mar, né, vamos pedir para as energias boas vir até mim, né, agradecer por todo o processo que eu tinha passado, e beleza, sem pegar o Covid até então, agradecer também por aquelas pessoas que passaram pelo Covid, infelizmente vieram a morrer, então a morte foi uma linha muito tênue para nós. A gente via pacientes muito bem, de repente não estava mais, né? Então ela mexeu muito comigo, principalmente. E eu estava lá agradecendo, né? Com a minha filha de 2 aninhos, do meu lado, e ela querendo brincar. De repente, eu olho para trás e enxergo uma pessoa no meio do bar lá, das cadeiras, né? Das mesas, bem no meio, com esse movimento. Né? Eu fazia esse movimento, aquilo lá. Eu não pensei. Eu não pensei na minha filha, não pensei no meu marido, eu só falei, olha, para ele, né? Corri e falei, chama o salva-vida. O salva-vida estava poucos metros da gente. E eu saí correndo, subi, era uma subidinha assim, com areia, né, gente? Para quem conhece bem, é bem mais difícil, né? Então, eu fui subindo, correndo. Quando eu cheguei até a mulher, eu lembro que eu só tive tempo só de falar para ela: olha, calma, eu sou enfermeira, eu estou aqui para te ajudar. E ela já se entregou, né? E ela, né, querendo falar, não conseguia, já cianótica, toda roxa, né? E aí, minha filha, até então, ela estava correndo sozinha, tadinha. Eu só olhava para trás para ver onde ela estava, para chegar próximo, mas eu não tinha como acompanhar os passinhos dela. E aí eu cheguei, me apresentei e fiz, né, a manobra de Hunt. Peguei, né, nessa região aqui, né, e fiz. Quando eu fiz no segundo veio o objeto, o nugget, exatamente, desse tamanho. Mas o que me chamou mais atenção não foi o objeto, foi sim, ela, nossa, ela ajoelhou no chão, ela agradeceu, ela falou, nossa, muito obrigada, né, por tudo, poxa vida, o meu marido é bombeiro, e o marido dela estava exatamente transtornado, tá? Então, eu percebi que a gente, como profissional, é mais difícil a atuação, muito mais difícil, né? Mas ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia chamar por ajuda, ele não conseguiu
fazer, as manobras muito menos, né? E detalhe, eu sou alta, né? E um pouco magra, era muito mais magra, agora sou mais, né, cheinha, mas ela era muito mais cheia do que eu. Então dificultou, né? Então, assim, é diferente quando a gente dá aula, a gente já explica para vocês, para os alunos, a gente dá, tenta fazer em alguém, e para mim foi tão surreal, porque foi uma paciente, uma pessoa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, né? Mas eu simplesmente mantive a calma, mantive a minha postura profissional e peguei todos aqueles conhecimentos, toda aquela vivência que eu tive e apliquei. Então, foi uma situação muito gostosa depois, porque depois a minha filha viu todo o processo e ela ama de paixão bombeiro, SAMU, tudo, acho que é por vermelho, né? SAMU, bombeiro. E o salva-vida, ela tinha pedido para tirar foto com o salva-vida, olha que engraçado, né? Então, quando ela viu aquela situação minha de ter deixado ela, de correr e tudo, e depois peguei ela, mostrei para ela que estava tudo bem e tal, ela olhou para mim e falou: Mamãe, você também é super, super heroína. Eu achei muito interessante aquilo dela, né? Porque o reconhecimento, ele vai mais do que qualquer salário, na minha opinião. Porque minha filha, naquele momento, me viu diferente. As pessoas que estavam ali, nossa, foram todo mundo muito agradecidos. E a sensação de salvar vidas é indescritível. Você não consegue saber o quanto é mais gostoso do que aquilo, né? E realmente, depois da gente conversando, a gente percebeu, junto com os salva-vidas, que se eu não tivesse agido, se eu não tivesse ido até lá, ela morreria ali na praia, gente. Um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Rio de Janeiro, ó, espetáculo, né? Então, o que, que eu tenho para falar para vocês? Eu tenho as mesmas dores. Eu tive as mesmas dores do que vocês, né? Só que mudou. E eu tenho para falar para vocês que as dores ainda podem ser parecidas, né? Porque no início da nossa carreira, ou até mesmo no início da mudança de carreira, às vezes tem uma pessoa que está trabalhando anos no postinho de saúde, 10 anos no postinho de saúde, e tem receio de ir para a urgência emergente. Poxa, será que vai dar certo? Poxa, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Né? E aí não percebe que você já é um profissional da área da saúde e o que você precisa é de se qualificar, de melhorar aquele ponto da urgência emergência. Mas você não pode correr da urgência emergência, né? E aí os principais desafios que a gente, iniciante, todo mundo foi iniciante, todo mundo que está hoje seguro, teve uma certa insegurança, né? Na enfermagem, principalmente. A enfermagem é uma das áreas, assim, muito amplas, muito ampla. Então, eu tenho hoje como trabalhar no posto, eu tenho como trabalhar em home care, eu tenho como trabalhar em vários lugares, na gestão, eu posso muito bem nunca aplicar uma injeção, por exemplo, né? Na estética. Então, olha só, é amplo, né? Mas eu preciso ter uma base, né? E aí, eu participei com as mesmas dificuldades de que todos. Eu tive uma sobrecarga muito grande no final do meu curso. No curso, na época, foram 4 anos ainda, então tem aí uns 13 anos atrás, né? Hoje já são 5 anos de faculdade. Tem o TCC. No curso técnico também tem um monte de coisa. Há quem pense que o curso técnico é simplesmente 2 anos ali, tranquilos. Não são. É mais focado para a prática? É. Mas é também sobrecarregado, né? Porque você tem que estudar, você tem que, às vezes, trabalhar para pagar o estudo, às vezes você tem que trabalhar, você tem que pagar os estudos e também tem a família,
para cuidar, tem filhos, tem marido. Então, você tem uma sobrecarga ali. E um estresse muito grande. E ali começa, você às vezes não consegue filtrar muito o conhecimento. Né? Você começa a ter falhas desse processo, que é fundamental. O processo de teoria é fundamental. Né? Pois bem, depois que acaba tudo isso, né, vem a prática, vem tudo, e aí sai você desesperado para procurar o teu primeiro emprego. Aí mora o perigo, né? Aí você quer submeter a qualquer emprego, você não põe na balança o tempo que você gastou, o dinheiro que você gastou, né? A qualificação que você precisa ter para subir um pouco mais de cargo e começa a submeter a vários setores, inclusive do home care. Eu falo do home care muito porque é a minha preocupação muito grande essa área. Porque é um local ali que você fica, né, sozinho, na lógica de supervisão, o enfermeiro vai lá uma vez a semana, tal, médico, enfim. Porém, a maioria do tempo você, técnico de enfermagem, fica muitas horas, sem o auxílio de alguém. E aí, são pacientes acamados, né, debilitados, com muitas comorbidades, né? E aí você fala para mim, não, mas é tranquilo, eu durmo a noite toda. Nossa, super tranquilo, da vozinha aqui, ó, delícia. Eu não consigo dormir tranquilo assim, com a senhorinha do meu lado, aos meus cuidados, né? Então, você começa a submeter a isso e aí você iguala, não desmerecendo, tá? Mas você iguala ao cuidador de idoso. Nossa, mas que chocante, né? O cuidador de idoso também tem seu mérito, também estuda. Só que o técnico de enfermagem, ele está muito acima na grade curricular. O enfermeiro, então, maior. Só que aí você começa pelas questões, né, de inserção do mercado, você quer pegar um primeiro emprego de qualquer forma. E começa aí. Então, tem que rever, não tem problemas nenhum em cuidar do idoso, eu já cuidei, e se precisar eu cuido, não tem problema, mas desde que você cobre o valor correto, o valor de ser um técnico de enfermagem, então um cuidador de idoso. Que inclusive o cuidador de idoso está até, né, eu estava vendo alguns esses dias, está até equiparado assim, com a questão salarial. O ruim é que o técnico de enfermagem não coloca uma meta para ele, né? Então fica mais difícil. Por outro lado, eu entendo que se você não entrar no mercado, fica difícil realmente. Como você vai fazer? Entendo perfeitamente. Só que quando a gente tem segurança no nosso trabalho, quando a gente tem qualificação para mostrar, olha, eu fiz isso, eu tenho esses cursos, tenho isso e aquilo, para dar uma melhorada, sabe? A pessoa que está pagando o técnico de enfermagem para cuidador de idoso, tem que entender que aquela pessoa que tanto ela ama, né, um ente querido dela, vai ser cuidado por uma pessoa muito bem qualificada. Não é isso? Bom, também tive aquela sensação de despreparo, muito comum, principalmente assim que a gente sai da faculdade, assim que a gente sai do curso técnico. Aquela sensação de que muita coisa a gente absorveu, mas que depois não valeu de nada, é muito comum. É comum a gente entender quanto que eu preciso estudar, cada hora eu tenho que estudar mais coisa, e aí eu vejo alunos com 5, 6, 7, 10 cursos iniciados. Curso de hemodiálise, curso de maternidade lá, neonatal, curso de UTI, curso de urgência e emergência, quando você vai ver, não tá atuando nenhum, porém, não terminou nenhum, não qualificou exatamente, só pegou os diplomas, colocou na parede ali alguns, isso a mãe acha lindo, né? Mas a base, né, tá areada ainda, quer dizer, não tem ainda cimento, não tem nada ali para concretizar aquilo. Então, esse sentimento de despreparo, a gente precisa mudar. A gente precisa pegar o seu perfil,
traçar a sua meta, saber inteligentemente escolher a sua área. Poxa, mas como assim? Eu amo a área tal. Sim, você ama, mas você já olhou se é o teu perfil? Você já olhou qual é as condições que ela te dá para trabalho? Não era isso que você estava vendo antes? Não estava tentando a inserção no mercado? E aí agora você começa a chutar para todo lado? Então, tem que ter calma, tem que focar, tem que traçar metas e traçar uma linha também. Bom, eu amo pediatria, quero trabalhar na pediatria, neonatal, enfim, é isso mesmo que eu quero? Então, tudo bem, então vamos lá, vamos se qualificar aqui, ok? Aí vem o medo de atuar sozinho. Quem nunca teve esse medo, né? Ai, meu Deus, agora minha professora foi embora, agora é o primeiro dia do meu trabalho, eu estou sozinha, estou sem ela, eu mando mensagem o tempo todo para ela, ela não me responde, será que ela está com outros alunos, né? O que eu vou fazer? Olha, é muito comum os meus alunos mandarem mensagem hoje para mim. Olha, o que eu fiz? O que eu posso fazer? E aí eu sempre falo a mesma coisa. Faça a sua qualificação. Então, qual que é o teu perfil? Aí trato isso, depois já mando direto. Então, você quer fazer isso? Qual que é a tua deficiência? É da urgência e emergência? Então, tá, um curso de urgência e emergência. Você só vai ficar sabendo o que fazer realmente para associar a teoria com a prática quando você tiver segurança. Enquanto você não achar aquela segurança, eu aconselho, não comece a trabalhar. Porque o despreparo faz a pessoa errar muito. E um erro na urgência e emergência, ou então um erro na enfermagem, ele pode ser fatal. É diferente de eu errar na padaria. Poxa, eu misturei lá fermento com sal e não cresceu. Boa. Tá, fui despedido. Beleza. Diferente de eu errar uma medicação na veia do paciente. Aí sim muda a situação. Então, não está seguro? Aguarda mais um pouco. Tenha paciência. Você vai conseguir retornar tudo aquilo que você investiu na área da enfermagem, porque é uma área de oportunidade. É uma área que não fica desempregada. Então, calma, porque esse medo que você tem de atuar sozinha é sinal de insegurança. E pessoas inseguras dentro da saúde definitivamente não precisa, não tem vez. Porque o erro é muito grande e é um erro que pode gerar morte. E aí me deparei com esse outro dificuldade que é estudar na universidade, tudo bonitinho. Quando fiz estágio em hospitais muito bons aqui em São Paulo, nossa, agradeço imensamente a oportunidade. Só que aí eu vim morar em Minas, né? Depois eu fui trabalhar no Pará. Mas eu acredito que a realidade brasileira em toda a região do Brasil, que as estruturas dos hospitais não são os mesmos hospitais de escola que a gente vê. São poucos hospitais que têm estrutura boa, que têm materiais, que não falta material. E aí você vai chegar para trabalhar no teu primeiro dia de emprego, falta esparadrapo. O que eu vou fazer? Falta, sei lá, não tem a bandeja tal, para você fazer esse procedimento. O que você vai fazer? Então, alguns materiais, lógico que também sei da importância e sei também que a gente precisa também cobrar de quem é o responsável. Então, a enfermagem ela tem muitos representantes na gestão e a gente precisa fazer com que a gestão melhore, isso é óbvio. Mas a gente sabe que é a realidade. E aí, como que faz? Né? Então, a infraestrutura, a própria estrutura, né, o suporte dos hospitais, dos centros hospitalares, principalmente, é muito precária. Se a gente for ver, né, contar mesmo, é muito precário. A maioria. Então, numa minoria, você vai trabalhar num hospital bem estruturado. Ótimo, tá? Que você seja feliz. Mas a maioria vai trabalhar em hospitais que têm, sim, o recurso diminuído ou com deficiência, tá? E aí a gente precisa lidar com essa questão, saber como fazer, né, para não danificar
principalmente a assistência ao paciente, uma assistência asséptica. Nossa, não tem sabão, então não tem como, eu preciso de sabão, eu preciso que cobre que tenha sabão, né? A lavagem das mãos. Em compensação, a gente tem enfermeiros, né, trabalhando com cabelos longos, que são igual os meus, né, com a unha grande, sem cortar. Enfim, são coisas que a gente precisa, é uma via de mão dupla. Tanto a gestão quanto o profissional precisa estar andando ali na linha. E o último seria o receio da metodologia à distância. Gente, eu relutei tanto, mas tanto, para não precisar de fazer nenhum tipo de curso online. Nenhum. Na época eu fui chamada para fazer para dar estágio, né, numa universidade que atendia a educação à distância. 5 anos atrás, 8 anos atrás, eu fui contra, nossa, ao extremo, porque eu achava que saúde não conseguia, né, ter essa conexão de prática com o online. Isso era uma questão minha mesmo. E também por não ter entrado na onda da internet antes. Então, a minha idade já mostra que eu nasci primeiro, depois veio a internet. Diferente da minha filha, que já nasceu, né, com o dedinho assim, já sabe fazer tudo, né? Então, eu relutei muito. Quando chegou o Covid, eu percebi, ou melhor, eu tive que engolir fazer cursos online, porque não podia, não tinha. Eu tive que aprender uma doença nova que ninguém sabia que era Covid. Eu ia no livro, não achava, ia na internet, tive que pesquisar um monte de coisa. Saía nota técnica todos os dias, gente. Saía uma nota técnica de manhã, à tarde ela não valia mais. E aí faz reunião, e aí faz live, e aí mexe com tal disso, mexe com tal do Zoom, mexe com tal do Google Meet. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que eu fazia. Tanto é que eu falei, gente, que mundo é esse? E aí, quando o pessoal de São Paulo veio dar uma palestra aí mandando para a gente como que faz, como que monta o equipamento, né, as viseiras lá, tal, como se paramenta para ir para o Covid, tudo aquilo eu tive que aprender. E foi tudo online. E aí veio uma coisa que minha mãe fala muito, que é fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca no chão. E realmente foi isso. Então eu tive que me jogar, olha, então vou lá, vou começar, vou fazer, fiz, não gostei, todos os cursos que eu fiz eu tive que rever. Então o bom de ficar revendo as aulas foi isso, foi porque depois eu tive condições de rever tudo, né? E me apaixonei. Eu percebi que ali é uma oportunidade muito grande da gente falar para aquelas pessoas que não conseguiram, às vezes, tirar dúvida ali no estágio, com todo mundo. Eu tive alunos que mandaram para mim mensagem, pelo amor de Deus, me faz um curso de extensão, porque eu não tive estágio no Covid. Eu não sei o que fazer. E aí eu percebi, falei, poxa, mas como eu vou te dar aula lá do outro lado, né? Não tem como. E aí foi uma virada de chave na minha mente. Foi ouvir a oportunidade que a nossa área tem de não ter condições de ficar desempregado. Nossa área é uma área que, enquanto houver doente, haverá enfermagem. Olha aí nos hospitais. Nos hospitais, a maioria é enfermagem. A enfermagem tem um peso muito grande. Só que eu vi que precisa também de ser reconhecida, precisa também de ter uma postura diferente, porque estão se formando, estão saindo para o mercado pessoas vagas. Muitas pessoas estão saindo pelo diploma, achando que vai ficar rica, né, com a enfermagem. Não, a enfermagem é uma profissão digna, né? Você consegue ficar rica, ótimo, me ajude, mas ela não é uma profissão que você vai ganhar rios de sem trabalhar. É uma profissão que eu amo de paixão, porque é um cansaço diferente. Eu chego em casa cansada,
mas um cansaço que me lava a alma, tá? Então, veio aquela virada de chave. Eu só precisava mostrar o que as pessoas precisam ter, que é a segurança na assistência. Eu vejo que a assistência está muito, muito diferente do que eu estava 10 anos atrás, né? E com o Covid eu fiquei mais ainda desesperada, porque eu vi assim, pessoas não queriam chegar perto das pessoas que tinham Covid, o profissional às vezes se afastava das pessoas, não tá mais aquele olho no olho, aquela mão, né? Aquela humanização, tá muito mecânico. E aí eu percebi que eu precisava virar a chave, mas também precisava empurrar a porta para que tivesse estratégia para abri-la. Porque só virar a chave não ia funcionar. Só virar a chave, eu ia entender que precisa de melhorar a assistência. Mas e aí? Como que eu iria fazer isso acontecer? Né? Eu precisava dar um empurrãozinho na chave. E comecei a ter propostas. E comecei desde 2013 a fazer proposta, gente, proposta diretamente da urgência e emergência. Porque é a rede que mais falha, infelizmente. Tá? Porque o processo precisa muito do individual. Eu preciso muito que lá na ponta, lá no postinho de saúde, a pessoa entenda a urgência e emergência, para saber direcionar corretamente. Eu preciso que a pessoa que ligue para o SAMU entenda a urgência e emergência, para saber como funciona e qual é o tempo, e qual é a estimativa. A gente tem a infelicidade de receber os pacientes em parada cardiorrespiratória vinda do SAMU sem chance nenhuma. Por quê? Porque o SAMU é ruim? Não. É uma rede de urgência maravilhosa. Só que quando você vai acionar o SAMU, você aciona o SAMU e fica sentado. Ou então gritando. Então, você não entende que você é profissional, você trabalha em outra área, mas você é um profissional da área da saúde. Você tem a forma de falar com o profissional é diferente. Tem pessoas que ligam, manda para você aqui. Aqui aonde? Onde calma, né? Passa as informações corretamente. Se você é profissional ou não, você tem que fazer a compressão cardíaca. Você tem que saber que antes de você ligar, você precisa verificar os sinais vitais e fazer a reanimação. Aí o que, que acontece? Você fica lá ligando, discutindo, às vezes, brigando, xingando o SAMU, e o SAMU até chegar 3 minutos, que é em média, mas são os 3 minutos mais cruciais. Ele chega no local, vai prestar todo o atendimento, e o que mais me doeu, que foi aonde eu tive que mudar a minha forma de agir, foi numa ocorrência, né, que chegou para mim dentro do pronto-socorro do trabalho, uma ocorrência do SAMU, e um rapaz do SAMU falou para mim, olha, essa ocorrência foi em frente ao posto de saúde mesmo. Uma parada cardiorrespiratória, eu cheguei para ajudar. Quando eu cheguei, estavam os profissionais do posto sentados, aguardando o SAMU. Triste. Triste realidade. Isso aí me fez ficar, assim, eu fiquei uns 3 dias ruim com isso. Porque eu vi que os profissionais estão delegando suas funções às outras e não estão se entendendo o que é o teu papel. O teu papel como profissional da área da saúde é salvar vidas. Da enfermagem também é cuidar, mas é salvar também. Então, se essa pessoa tivesse feito ali reanimação, pelo menos enquanto o SAMU chegasse, essa pessoa teria chance. As chances são verdadeiras. Então, isso me motivou a prestar mais atenção na rede, né, ao meu redor. Não adianta falar só ali para os meus colegas de trabalho, não preciso ali fazer, olha, eu faço, inclusive, né, os colegas, eu sempre estou ali, estou fazendo a minha educação continuada com eles, os meus cursos eles também frequentam, mas a questão maior, e o meu medo maior, é com as demais áreas. Elas precisam entender que a urgência e a emergência é a base.
E aí foi onde eu criei esse método. Esse método ele precisa de alguns ajustes e eu comecei a ajustá-los. E aí eu comecei com o óbvio, né? Então eu preciso de 3 pilares. Esses 3 pilares eu precisaria que a pessoa estudasse muito. Então o material a gente manda na comunidade, a gente avisa, a gente dá todo o suporte de teoria também, porque eu sei que muitas pessoas gostam do online, mas como eu fui uma que evitei o máximo, mas mesmo assim, tudo eu gosto de escrever, entendeu? Então, eu vi que o material precisava ser um material também escrito, então, hoje tem e-books, enfim, coisa maravilhosa, né? E aí começou a estudar muito bem, os alunos começaram a estudar muito mais fácil de pegar, porque hoje em dia você joga na internet, você tem várias opções, né? Diferente da minha época. E também a qualificação. Então, estudava bem, nem lá do curso técnico ou do curso superior, assim, afiados. Qualificava, então via qual era o seu perfil, poxa, então vamos lá, vamos qualificar. Qualificava em várias áreas, podia ser qualquer uma, e a prática, teria que praticar. Porque quanto mais você pratica, mais você memoriza. Lembra que você, da minha história, se eu não pratiquei na vida real. Eu nunca pratiquei na vida real as manobras para fazer a substituição. Mas eu fazia no boneco, eu fazia no meu marido, eu brincava com os alunos, eu fazia com os alunos, enfim, a gente fazia. Mas a força, né, o movimento eu nunca tinha feito. Mas o instinto, juntamente com a sua postura de saber o que fazer, deu certo. O que você não pode é fazer por instinto sem saber o que está fazendo, né? Então, isso aí ligou e deu certo. Então, eu vi que isso dava certo também, então começamos, então, vamos praticar. E aí começa todo o nosso modo de mão na massa, praticando, fazendo todo o processo. Só que eu percebi que faltava. Poxa, mas falta ainda, porque isso aí é o normal. Isso aí é quando os meus alunos eram lá quando eu estava nas faculdades, né, dando aula. Então era isso, era o que eu cobrava deles normal. E eu percebi que não, que quem tinha que mudar não são os alunos, e sim os professores. Eles precisam modificar a forma de ensinar, né? E aí eu modifiquei. Eu coloquei mais 3 pilares que vai dar sustentação para essa base que tanto eu quero que seja sólida. Então, os outros 3 pilares foi o autoconhecimento, que é de suma importância, porque quando você se conhece, quando você sabe dos seus limites, sabe até onde você pode ir, todo o resto profissional também sai na direção. Para você se autoconhecer, lógico, você precisa, às vezes, parar, respirar e entender. Então, só de você olhar no espelho, quem eu sou, não, isso não vai resolver. Né? Então, a gente tem método, né? A gente tem forma que você chegue até esse resultado de se autoconhecimento. Tá? Depois tem o autocontrole. O autocontrole nada mais é do que você se conhecer e você entender o seu limite, né? E também saber que até aquele ali você consegue ir. Mas que você também precisa de válvulas de escape diferente das corriqueiras. Quais são as válvulas de escape que a gente tem? Poxa, minha válvula de escape é correr toda manhã. Você gosta de correr? Não. Então não é a tua válvula de escape. É a válvula de escape do vizinho. Então, a minha válvula de escape é ler. Você lê? Não, não gosto. É o meu marido que lê. Então, a sua válvula de escape, você tem que entender a tua válvula de escape. Minha válvula de escape agora é tomar um chopp toda sexta-feira com os meus amigos. Isso não é válvula de escape. Isso, na verdade, é um descontrole que você está tendo sem perceber. Porque muitos profissionais da área da saúde, muitos profissionais da enfermagem vivem um descontrole emocional muito grande,
vive uma dependência química muito grande, tá? De álcool e drogas, infelizmente, tá? Sem contar nos seus relacionamentos mais indigestos possíveis. Então, isso falta de controle emocional. A gente precisa ter esse controle emocional, porque às vezes a gente vê colegas de trabalho entrando numa furada, entrando num relacionamento que não tem condições, e ela vai aprofundando, aprofundando, e ela não consegue sair daquilo, né? Então, o controle emocional é importante na urgência, porque eu não posso simplesmente ver um paciente chegando, assim, sei lá, de um acidente, todo hemorragias, e sair correndo gritando. Eu não posso nem correr dentro do hospital. Corredor de hospital não foi feito para correr. Foi feito para andar rápido, mas não foi feito para correr. O profissional que corre dentro do hospital é porque não está sabendo o que está fazendo. E não previu o que poderia acontecer. Porque dentro da urgência e emergência a gente também tem isso. A gente, peraí, esse paciente pode parar, eu não espero ele parar. Então, se ele pode, se ele tem um potencial, então eu vou providenciar um carrinho de emergência do lado, eu vou providenciar todos os materiais que eu preciso, eu vou chegar no meu plantão, mesmo que não tenha nenhum paciente, no meu caso de pronto-socorro, eu chego na minha unidade, eu testo todos os materiais, os equipamentos. Nossa, mas por quê? Porque vai chegar. Eu estou ali para isso. Então, nas minhas orações, não é assim, ai, Senhor, tomara que não venha ninguém, tomara que meu plantão seja tranquilo. Eu falo, não, Senhor, estou aqui, se o Senhor me deu capacidade, então que venha e que nós dois juntos vamos fazer o nosso plantão funcionar. É assim minha oração, tá? E aí, o último pilar é o destravar o seu potencial. Existe aquela pessoa tem muito conhecimento. Sabe aquela pessoa, assim, aquele aluno nota 10, o tempo todo, só 10, 10, 10. Você fala, meu Deus, ele vai arrasar. Eu fico até com um gostinho, assim, falando, nossa, esse aluno eu quero para mim. Manda para mim para a prática que eu quero ele. Pois é, chega na prática, ele paralisa, ele não faz nada, ele não consegue desenvolver nada. Depois chega, né, acaba os estágios, tudo, você fala, não é possível que é a mesma pessoa. Eu chego até com a professora da teoria lá e falo, olha, daqui, deixa eu dar uma olhada nas notas dele mesmo. Você tem certeza que é a mesma pessoa? Porque ele não me responde nada. Tudo que eu pergunto para ele, ele não fala nada. Ele faz tudo errado, ele põe a luva errada, ele nunca pôs uma luva. Enfim, aquela frase, né? Ele travou, ele não consegue colocar aquilo que ele aprendeu, que ele suou para aprender, porque eu imagino que aquela pessoa ou foi muito inteligente, nata, aquela pessoa que nasceu, né? A primeira aula que a professora deu já tirou 10, ou é a Edna, né? Aquela que tem que estudar mesmo, né? Rala, a madrugada inteira, os meus colegas de trabalho sabem disso, que eu estudo de madrugada, e, enfim, eu não sou inteligente, eu sou esforçada, né? E aí, eu fico imaginando, essa pessoa se esforçou tanto, mas tanto, para chegar agora e travar, assim, de uma tal forma que não absorve nada. Nada, nada, nada mesmo, né? Então, esses 6 pilares formam o método UED, Urgência e Emergência Descomplicada. Então, eu quero que a urgência e emergência se descomplique das outras. Eu quero que você consiga enxergar a urgência e emergência em qualquer lugar, mas de uma forma tranquila. Não é você ir no churrasco e ficar tenso porque, ai meu Deus, alguém comeu um pedaço, cortar bem o pedaço de carne, ficar lá, olha, cuidado, gente, não engole tudo não, come devagarinho. Ir para uma piscina, ficar desesperado lá, porque, né, por qualquer momento pode acontecer. Não é isso, a minha intenção não é essa. A minha intenção é colocar você preparado para qualquer situação. E a segurança, ela te faz você abrir leques. Você pode trabalhar em qualquer área, desde que você mostre segurança. Tá? Então, esses 6 pilares,
é o que o método que está revolucionando, os alunos estão gostando, a gente tem técnicas legais, a gente faz um vídeo, então eles fazem em casa, me mostra, a gente faz um diálogo, a gente tem um momento de comunidade. Então, assim, literalmente é uma família, que a gente vai criando aquela família, e aí um vai perguntando, o outro vai perguntando, a gente vai tirando dúvidas, a gente vai fazendo simulações, e isso muda muito, porque quando a gente colhe o depoimento e vê que as pessoas estão se sentindo seguras, atuaram de forma diferente, e teve pessoas que atuaram dentro de casa, né, com seu filho, com a sua filha, com seu vizinho, né? Quem tem aí recém-nascido sabe o que é difícil, né? A mãe fica desesperada. E aí entrega para você, como enfermeira, como técnico de enfermagem, e você também não sabe o que faz, né? Então, você transmitir essa segurança para o paciente é a melhor coisa, é o melhor posicionamento que você tem. Mas para isso, você precisa, primeiro, entender todo o processo, que a urgência e emergência é bem ampla também. Você vai a fundo de várias matérias, né? Então, trauma, acompanhamento, a gente tem queimaduras, urgência clínica, infarto, AVC, convulsões, enfim, é uma matéria muito grande, né? Mas que a gente lapidou, a gente construiu, a gente escalou tudo de forma bem tranquila para você passear pela urgência e emergência e gostar da urgência e emergência, né? E assim como eu, muitas pessoas gostam de trabalhar na urgência e emergência. Acho que quando a gente começa a visualizar de forma diferente, a gente percebe o tanto que é gostoso, o tanto que é prazeroso, volto a dizer, é indescritível a forma como é um paciente voltado a uma parada cardiorrespiratória. Nossa, talvez ele nunca nem vai te ver. Então, né? Às vezes ele saiu de lá e foi embora, amém. Mas o tão gostoso é ver um paciente sair de um tubo, sair de uma parada cardiorrespiratória, sabe? Sair de uma obstrução, no momento de lazer, um afogamento. Então, tudo isso te move, porque você não está trabalhando na área de exata. Você não está ali vendo números, você está na humana. A humana precisa disso, precisa de troca, precisa desse contato, né? E a gente ali salvando vida, ajudando a equipe, sendo uma equipe ali de ajuda, de auxílio para todas as outras, médico, fisioterapeuta, psicólogo. A gente é um pouquinho de cada, gente. A enfermagem é maravilhoso. E aí, para você que está no impasse, né? Não sei se eu vou, não sei se eu fico, é comum também, fique, tá? A enfermagem precisa de pessoas que goste, que queira ficar. Então, esse método está ajudando muito os alunos. E você está no lugar certo.